Ok. Irmãos, quero lembrá-los que a gente vai ter, após a mensagem, a nossa assembleia, como foi solicitada semana passada. Não deve demorar, mas eu peço a sua gentileza a aguardar e estarmos aqui deliberando sobre algumas questões importantes e algumas informações que ficarão em atas também muito importantes. Ok? Vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler 1 Samuel, todo o capítulo. Diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como cavaleiros, para que corram adiante dele, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso trabalho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel:
volte cada um para a sua cidade. Vamos orar? Ó Deus, dá-nos o entendimento do que aqui fazemos, dá-nos a compreensão diante de quem estamos, e que a Tua palavra, ao ser exposta, possa alcançar os nossos corações. Queremos lembrar dos nossos demais irmãos que aqui não estão, aqueles dos quais sentimos falta. Que o Senhor esteja visitando-os em cada necessidade de cada um deles. Nós assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Não precisa de muito discernimento para a gente perceber que o principal assunto do capítulo 8 diz respeito a questões envolvendo a monarquia de Israel. Semana passada nós vimos que Samuel envelheceu, já não podia mais administrar Israel como fez durante vários anos. Com o envelhecimento de Samuel, seus filhos começam a assumir algumas das suas funções. No entanto, aqueles rapazes, eles aceitam suborno, corrompem a justiça, e diante desse cenário, os líderes ali, os anciãos de Israel, se dirigem a Samuel e pedem a ele por um rei. Mediante a solicitação de um rei, por parte do povo, Samuel fica extremamente triste. Deus então ministra o coração de Samuel e diz a ele: dá o rei para o povo, dá ao povo o que eles estão pedindo. Além da tristeza, Samuel se vê diante de uma situação muito complicada. Afinal, se ele nega o pedido dos anciãos por um rei, pode parecer que ele não queria abandonar o poder, que ele queria se perpetuar no poder conquanto o seu tempo já estivesse acabando. Ou podia parecer que, assim como Eli, ele estava sendo tolerante para com os seus filhos que estavam fazendo um monte de besteira. Então, por um lado, se ele diz, não vou dar um rei, pode parecer que ele quer se manter no poder e que ele quer que os filhos corrompidos ali permaneçam. Por outro lado, se ele atende à solicitação dos anciãos e lhes concede um rei, e se esse rei vem a fazer um monte de besteira, ele se torna cúmplice. Ele vai, na verdade, ter sobre si uma parcela de responsabilidade por ter atendido o pedido do povo. Lembra lá daquele fato, quando o povo chega até Arão, Moisés está no monte, e o povo então pede a Arão para que fizesse um deus, um bezerro de ouro. Arão concede. Arão ouve a voz, ouve a solicitação do povo. E diz o texto que, conquanto tivesse sido o povo que tenha pedido isso a Arão, a Bíblia diz que ele se torna cúmplice do pecado do povo. Então, se Samuel atende o pedido por um rei, e o rei começa a fazer besteira, ele se torna cúmplice. Então Samuel está numa situação aqui não muito confortável para se administrar. Um pedido que, se ele não atende, gera problema. Se ele atende, gera problema também. Então ele ora e ele expõe a situação diante de Deus. Além da situação complicada na qual ele é colocado devido ao pedido do rei, a narrativa ela vai revelar
as advertências divinas acerca da monarquia. Ou seja, impostos pesados para a construção e para a manutenção do reino. Podia deixar, Vitor, como estava, porque ficou ruim o retorno. Está alto aí? É porque aqui eu estou sem retorno nenhum. Mas vamos tentar, senão vou ter que forçar muito a minha voz. Voltando aqui, Samuel está diante de uma situação complicada, e além dessa situação complicada a qual o povo o coloca, a advertência, a narrativa diz que existem várias advertências que Deus faz por causa da monarquia. Por exemplo, impostos pesados seriam pagos pelo povo por causa de uma monarquia. Os filhos e as filhas do povo vão servir ao rei, sendo que alguns deles certamente vão morrer nas guerras. O texto também diz que aqueles que não estiverem servindo ao rei no exército, porque é um período de paz e não de guerra, eles terão que servir ao rei de forma forçada, terão que trabalhar para o rei nos campos do rei, nas vinhas do rei, nas fazendas do rei. O texto também diz que muito dinheiro, além dos impostos, será retirado do povo para poder bancar o luxo da nobreza de pessoas a quem o rei precisa agradar. Ou seja, quem lê o capítulo 8 percebe que o assunto aqui é questões envolvendo a monarquia. Mas também se depara com esse inconveniente no qual Samuel é colocado e as advertências divinas ao povo, se o povo insistir nesse pedido por um rei. Ou seja, quem lê o capítulo 8 é levado a olhar para a monarquia de uma forma muito negativa, bem negativa. Então, quem lê a Bíblia pela primeira vez, lê 1 Samuel 8, pensa assim, bem, esse negócio de rei para Israel não vai dar certo. E se a pessoa não leu os textos ou os livros anteriores a 1 Samuel, ela não vai saber que, apesar da opinião negativa de Samuel sobre o desejo do povo de ter um rei, apesar da condenação divina aos motivos que levam o povo a desejar um rei, apesar de tudo isso, não era estritamente contrária à vontade de Deus que Israel tivesse um rei. Vou repetir. O profeta de Deus, ele não fica satisfeito com o pedido do povo por um rei. Ele chega a dizer a Deus, eles estão me rejeitando. Deus vira para Samuel e diz, calma, não é bem assim. E Deus lista uma série de advertências sobre a monarquia. Apesar disso, apesar de todo esse contexto, apesar de todo esse cenário descrito aqui no capítulo 8, Deus não era contrário ao povo ter um rei. Se você conhece lá os livros anteriores da Bíblia, lá em Gênesis 17, Deus vai dizer assim a Abraão, de ti farei grandes nações e reis procederão de ti. Nas orientações finais que Moisés dá ao povo, existem instruções que Deus concede para o povo, através de Moisés, acerca dos futuros reis de Israel. Isso está lá em Deuteronômio 17. Deus diz a Moisés, olha, fala para o povo que quando eles tiverem um rei, esse rei deve preencher aquele outro requisito.
ele deve ter essas características. Então, gente, nós estamos aqui diante de uma situação, a pessoa que lê a Bíblia com um pouquinho de entendimento, se depara diante de uma situação que precisa ser esclarecida. Por quê? De que maneira Israel rejeita o Senhor ao pedir um rei, se o próprio Deus, lá no passado, tinha dito que eles teriam um rei? Entendeu isso? Como que Israel está rejeitando a Deus, se o próprio Deus disse que Israel teria um rei? Outro detalhe importante nessa questão aqui. Nós acabamos há pouco tempo de estudar, alguns meses atrás, o livro de Juízes. Vocês lembram como que termina o livro de Juízes? O epílogo de Juízes, como que se dá? O livro de Juízes termina levando a pessoa que o lê a crer que todo aquele caos que existia em Israel era por causa do fato de que Israel não tinha um rei. A pessoa que escreve o livro de Juízes sugere que toda aquela anarquia moral daquele período poderia ser evitada se Israel tivesse um rei. Lembra qual é o último verso de Juízes? Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. E aí, cada um fazia o que achava mais certo. Então nós temos aqui uma situação desconfortável para ser explicada. Como que pode Israel, ao desejar um rei, estar rejeitando ao Senhor, que disse, que afirmou que Israel teria um rei? E como pode Samuel ficar triste se o autor de Juízes, que pode ser que tenha sido o próprio Samuel, disse que toda aquela anarquia que existia naquele momento se dava pelo fato de que não existia um rei em Israel? Então nós temos aqui duas explicações que têm sido dadas pelos estudiosos das Escrituras ao longo da história. A primeira delas, eles vão dizer o seguinte: do ponto de vista dos israelitas, o olhar de um judeu, do povo israelita, o pedido por um rei não se caracterizava necessariamente por rejeição ao Senhor. O que acontecia é que Israel ele não estava satisfeito com aquele sistema de juízes no qual, apenas diante de uma crise, Deus levantava um líder que convocava o povo para proteger o povo diante de uma guerra. O que Israel quer é um rei que conte com o apoio divino e que seja representante de Deus nas lutas, nas batalhas. Eles não pedem um rei para tomar o lugar de Deus. O que eles querem é uma força militar que possa ser convocada imediatamente diante de um contexto, de um momento de crise. Uma força militar que sirva para coibir ataques estrangeiros, uma força militar que organize um exército permanente, que tenha armas, que tenha carros de guerra. Ou seja, o que Israel quer? Israel quer uma estrutura. Israel quer garantias, Israel quer coisas tangíveis, coisas concretas. E é aqui, e é nesse motivo, ou é por causa disso, que Deus fica com ressalvas. É aqui que está o problema. Porque Israel quer, como disse, coisas concretas.
Israel quer coisas palpáveis. E quando você lê as Escrituras, você percebe que o nosso Deus, Ele nunca permitiu que nós, os seus filhos, nós, o seu povo, Deus nunca permitiu que o seu povo descansasse, confiasse em coisas desse mundo. Pode ser que um ou outro lembre, ou poucas pessoas lembrem, quando nós pregamos aqui no livro de Josué, lá no capítulo 11, que eu vou descrever, está narrado lá no capítulo 11. Josué lutou com um exército muito poderoso, e Josué se apoderou dos carros de guerra daquele exército e dos cavalos daquele povo. E quando acaba a batalha, Deus chama Josué no canto e diz assim: Josué, não tem esses cavalos aí que você apanhou do outro exército? Você vai ferir todos eles, para que eles não corram nunca mais. Você vai aleijá-los. Eles vão poder trabalhar na agricultura, mas na guerra não. Vai lá. Quanto aos carros de guerra, quebra e coloca fogo em todos eles. Joga fora. Está lá, Josué 11. Qual o sentido de aleijar os cavalos e destruir os carros de guerra? Carros de guerra que eram o que existia de mais avançado, militarmente falando, para a época. Qual o sentido de aleijar os cavalos e de destruir os carros de guerra? Não confiar nas coisas desse mundo, mas em Deus. Deus diz a Josué: todas as batalhas que você venceu até hoje, fui eu que te dei a vitória. Não foi porque você confiou nessa ou naquela arma. Você não pode confiar em coisas concretas, mas em mim. Se a gente retorna, na verdade, se a gente avança um pouco mais, lembra lá da história de Gideão? Aquele exército gigantesco. Deus chama Gideão e fala assim: ó, faz uma peneira, vai dispensando, vai dispensando, vai dispensando. A maior parte do exército volta para casa. Gideão vai lutar com 300 de soldados. Por causa de quê? Deus vira para Gideão e diz assim: se vocês vencessem com aquela quantidade toda de soldados, vocês iam acreditar que foi o quê? A força de vocês que venceu a batalha. Então, para mostrar para vocês, para o outro exército, para todo mundo que lê esse texto ao longo da história, para mostrar para todo mundo que sou eu quem dou a vitória, manda todo mundo para casa e vai lutar só com 300. Para vocês não confiarem no braço e na força de vocês. Por isso, que ao dizer que daria um rei ao povo, lá em Deuteronômio 17, os critérios que Deus estabelece, Deus diz: eu vou dar um rei, mas esse rei vai ter que seguir os seguintes critérios. E sabe quais são os critérios que Deus estabelece para o rei? Deus diz assim: não pode ter divisão de carros, ou seja, não pode ter armas poderosas dentro do reino. Deus diz lá. Deus diz assim: não pode fazer o rei que eu tenho para dar para Israel, não pode fazer aliança com outros povos,
por meio de casamentos. Não foi isso que Salomão fez? Salomão casou com um monte de princesa para manter a paz dentro de Israel. Casamentos políticos. E foram esses casamentos políticos que chafurdaram Israel em idolatria. Então Deus diz, não, Deuteronômio 17, vou dar um rei, mas esse rei não pode ter força militar, não vai ter a possibilidade de fazer casamento político, esse rei não pode acumular riqueza. O que Deus está dizendo? O rei de Israel não poderá ter atitudes típicas, características de outros reis, dos reis de outros povos. E essas características são características que são consideradas por esses reis essenciais para a segurança nacional. Então, o que Deus está dizendo e mostrando é o seguinte: vocês querem um rei porque vocês querem coisas concretas, palpáveis. Vocês querem que esse rei, diante de tudo que ele vai fazer, produza segurança para vocês. Mas não é esse tipo de rei que eu tenho para vocês. O rei que eu tenho para vocês, ele se encaixa naquelas características que eu já descrevi muito tempo atrás. Então, o pedido dos israelitas, da forma com que é feito, acaba se tornando uma rejeição de Deus, uma rejeição do Senhor, por causa da falta de fé. Por causa da falta de fé dos israelitas. Eles queriam provas palpáveis, eles queriam coisas concretas, visíveis, enquanto que ao longo da história, Deus sempre tinha educado o povo para não confiar nessas coisas. Por exemplo, Deus fez uma quantidade enorme de milagres, e os milagres que Deus foi fazendo ao longo da história em favor do seu povo, testificavam que quem cuidava do povo era Deus. Há pouco tempo eu preguei aqui e falei dos memoriais. Samuel faz um memorial. Ele coloca lá aquelas pedras e ele vira para o povo e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Os memoriais serviam para quê? De testemunho do poder sobrenatural de Deus, principalmente nas batalhas. Então o povo tinha os milagres, o povo tinha os memoriais, e o povo tinha constantemente as exortações dos líderes, Moisés, Josué, o tempo todo eles estavam pregando e apelando ao povo nesse sentido. Não confiem em coisas concretas. Não descansem no poder de um exército. O tempo todo, Moisés e Josué estão falando isso. Por que o pedido do povo por um rei estava errado, se o próprio Deus já tinha previsto um rei? Se o autor de Juízes diz que todo aquele caos moral era pela ausência de um rei, porque o pedido do povo por um rei era um pedido que levava o povo a descansar nas coisas concretas, palpáveis. Eles acreditavam que era o rei que daria segurança a eles e não Deus. E nós? Será que nós somos parecidos com os israelitas? Uma das coisas mais difíceis da vida é confiar e descansar em Deus quando nós não temos garantias concretas. O que é mais fácil? Descansar em Deus, descansar nas promessas de Deus,
ou numa conta corrente recheada? Seja sincero. É mais fácil confiar e descansar numa conta corrente com 420 mil reais ou nas promessas de Deus para o amanhã? O que é mais fácil? Tentar resolver do nosso jeito, de acordo com os nossos critérios, de acordo com os nossos contatos, ou durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, se ajoelhar na cama e começar a orar? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Confiar na provisão de Deus ou no emprego público? Não que o emprego público não possa ser a provisão de Deus, claro que pode. No entanto, muitos, quando têm o emprego público, deixam de viver na dependência de Deus. A verdade é que se eu e você, se nós vivêssemos naquela época, nessa época que está sendo descrita aqui, nós também pediríamos um rei. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração que acredita no seu poder. Como nós somos incrédulos. E quando você olha as Escrituras, Deus honra aquelas pessoas que têm uma fé radical, poderíamos dizer assim. Quando uma arca é construída, vidas são salvas. Quando os soldados marcham ao redor de uma muralha, ela desmorona. Quando uma multidão caminha na direção do mar, que ainda não foi aberto, ele se abre. Quando um lanche é compartilhado, milhares são alimentados. Quando uma roupa é tocada pela fé de um suplicante, flui poder daquele que veste aquela roupa. Deus honra a fé radical. Muitas vezes nós tratamos as coisas de Deus, olhamos para o reino de Deus de forma fria, extremamente racional. E nós somos convidados, na verdade, exortados pela Bíblia, a crer e a viver a partir do improvável, do inimaginável. A Bíblia nos convida a crer naquilo que não faz sentido. A Bíblia nos exorta a crer naquilo que muitas vezes fere o senso comum, naquelas coisas que excedem o nosso entendimento, naquelas coisas que extrapolam aquilo que é explicável, aquilo que é plausível. A Bíblia nos convida, nos chama a crer em coisas que não podem ser vistas, tão pouco comprovadas. O tempo todo a Bíblia nos chama a termos fé, a crer. Olívia leu aqui, fé é crer naquilo que a gente não pode ver. Convicção de fatos que não se veem. A forma de pensar do homem moderno, ela é muito restrita ao mundo dos 5 sentidos. Só cremos, só confiamos naquilo que os 5 sentidos podem perceber.
E a cada dia, a cada mês, a cada ano, esse estilo de vida faz com que uma menor parte do nosso tempo e da nossa vida seja dedicada a Deus. Porque se Deus não pode ser percebido pelos 5 sentidos, Ele vai tendo cada vez menos parte nas nossas vidas. O resultado são pessoas altamente seculares, que vivem em contextos religiosos, dentro da igreja, mas altamente secular, pensando como o mundo, que não abre espaço para o sobrenatural, para a fé, para as coisas que não são e não podem ser explicadas. E isso explica por que tantos crentes modernos são ateus e nem sabem disso. Professam crer na realidade sobrenatural, mas são ateus virtuais. Seja o que for que dizem crer, na prática funcionam sem recorrer ao sobrenatural. Diz para mim, qual é a sua relação diária com Jesus Cristo? Ontem, sábado, como você se relacionou com o Senhor Jesus Cristo? Se eu lhe pedisse para me contar, a gente não faz isso porque a gente não tem hábito, não é normal, e pode ser altamente constrangedor. Mas se acabasse o culto, eu sentasse com você aqui e perguntasse assim: qual é o tipo de relação que você tem com Jesus Cristo? Você teria facilidade para descrever essa relação? Você ora? Como que você ora? Quanto tempo você ora por dia? Você tem prazer em orar? Sabe, igual quando você está com fome e aí você vai naquele restaurante que tem comidas deliciosas. Você tem prazer em se alimentar. Você tem prazer em orar? Você sabe o que significa orar? Você lê as Escrituras? Sabe aquele momento da sua semana em que você aguarda? Não sei se é o descanso, não sei se é o hobby, sei lá, aquele momento que quando você está diante dele, você tem alegria. Você sente isso quando você abre as Escrituras. Você lê as Escrituras diariamente com alegria. Ou você lê as Escrituras com culpa. Porque se você não lê, isso vai produzir um peso na sua mente. Porque o salmista, ele diz assim, falando da Bíblia, falando das Escrituras, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Você está vendo? Você percebe como que nós não levamos a sério o mundo invisível, o mundo sobrenatural? Isso é verdade sobre nós.
E como o amigo de Hamlet, lembra lá, conhece a história? Assim como o amigo de Hamlet, muitos de nós precisam do lembrete de Shakespeare. Hamlet vai dizer, Horácio, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor a sua vã filosofia. Jesus chega para um mestre da lei, alguém, famoso e de tempos da religião. Jesus diz assim para ele, meu amigo, se você não nascer de novo, você não vai ver nada. Você não pode ver. Não pode enxergar. Talvez essa seja a explicação pela qual muitos membros de igreja vivem como se o sobrenatural não existisse. Então nós, assim como os israelitas, pecamos quando vivemos não por fé, mas vivemos baseados em coisas concretas, palpáveis, não dando abertura para o sobrenatural. A segunda resposta que tenta harmonizar a visão negativa da monarquia em 1 Samuel 8, com o fato de Deus ter previsto um rei e com o fato do autor de Juízes ter dito que todo aquele caos moral era porque não existia um rei, é porque Israel não poderia pedir um rei qualquer. Talvez o maior pecado de Israel não tenha sido pedir um rei, mas insistir com Deus que o rei fosse dado imediatamente. Quem continua lendo o texto bíblico sabe que Deus já tinha planejado um rei para o povo. Esse rei que Deus tinha planejado se chama Davi. Só que ainda não era o momento de Davi assumir o trono. Mas o povo ficou insistindo para que Deus lhe desse um rei. E Deus então lhes dá Saul, para que Saul disciplinasse a nação por causa da sua insistência. Não sei se você vai lembrar, quando nós estudamos o livro de Juízes, eu mencionei aqui várias vezes o fato de que o livro de Juízes, ele faz uma defesa do reinado de Davi contra o reinado de Saul. Se você conhece a história bíblica, você sabe que Israel, enquanto Reino Unido, enquanto as 12 tribos não foram separadas em Reino do Norte e Reino do Sul, enquanto era uma coisa só, Israel teve 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino racha. Saul foi o homem que nunca colocou o coração em Deus. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. E Salomão foi o rei que teve um coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Então Deus tinha um rei para Israel. Mas não significa que qualquer rei serviria. Deus permitiria a monarquia, mas o rei escolhido não podia ser qualquer um. Quando, novamente, retorna ao texto, quando você volta lá em Deuteronômio 17, o modelo de reinado descrito ali é de um rei completamente diferente dos reis das outras nações. Seguir um rei que não cumprisse os requisitos estabelecidos por Deus só traria mais sofrimento e mais problema para o povo. Então, se o povo tivesse esperado mais uns 10, uns 12 anos, eles teriam a Davi como rei, e toda aquela calamidade que surgiu com Saul teria sido evitada. Sabe o que isso nos lembra? Que a nossa impaciência, as nossas decisões súbitas, muitas vezes nos trazem arrependimentos que duram muito tempo, se não durar a vida toda.
na nossa impaciência, nas nossas resoluções e decisões de momento, nós tomamos atitudes das quais nós vamos nos arrepender por muito tempo. Alguém já disse que a exatidão é melhor do que a afobação. E para abraçarmos uma verdade, nós não precisamos ser os primeiros. O maior amigo da verdade, disse alguém, é o tempo. Aquela geração de israelitas, ela não foi capaz de esperar a morte de Samuel. Eles queriam logo um rei. Porque, ao que tudo indica nos planos divinos, Davi assumiria logo após a morte de Samuel. Porque é Samuel quem vai ungir Davi. E assim, por causa da sua impaciência, o povo é governado por um rei cujo coração nunca esteve atrelado à vontade de Deus. Então, o capítulo 8, ele nos apresenta a monarquia de forma negativa, por quê? Por dois motivos. Primeiro, o pedido dos israelitas por um rei, por um governo visível, era na verdade falta de fé. E segundo, ainda não era o tempo de reinar aquele que Deus estava preparando para Israel. Esclarecido isso, eu quero fazer duas aplicações rápidas e terminar. Primeiro, não ouvirmos as exortações divinas, além de tolice, é loucura. Gente, eu fico imaginando o seguinte: o povo reunido, Samuel chega do tempo de oração que ele teve com Deus, e ele diz assim para o povo: ó, tem o pedido que vocês me fizeram? Pois bem, conversei com o Senhor, e Ele mandou dizer o seguinte: vocês vão ter um rei. Só que, junto com o rei, vai ter impostos pesadíssimos, seus filhos vão morrer nos campos de batalha, suas filhas vão ser retiradas de suas casas, a corte vai viver à custa do trabalho forçado de vocês, imposições terão que ser obedecidas, porque senão vocês vão ser mortos. Depois que Samuel diz aquilo tudo, é de se imaginar que o povo repensasse, que o povo retrocedesse. Por que um povo iria desejar um governo que traria todos aqueles problemas? Qual o sentido disso? Aí olha o que diz o verso 19. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, haverá sim um rei que reine sobre nós. Não é insana a atitude do povo? O Deus que não pode mentir diz: olha, vai acontecer isso, mas o povo insiste. Será que nós não somos iguaizinhos o povo? Quantas exortações, irmãos, nós ouvimos aqui semanalmente e a nossa vida continua a mesma. Quantas vezes você já ouviu aqui sobre o problema da fofoca, da calúnia, da maledicência, e mesmo assim você não segura a sua língua? Quantas vezes você já ouviu aqui sobre a avareza, sobre amor ao dinheiro, sobre materialismo, e ainda assim você não é generoso, você não oferta, você não é dizimista, você não ajuda o próximo? Quantas vezes você já foi advertido aqui sobre orgulho e empáfia, e você permanece na sua autossuficiência, e por causa disso ferindo os outros, ferindo a si mesmo? Quantas vezes você já foi orientado aqui sobre as promessas de Deus e ainda assim você permite que a ansiedade continue ali devorando as suas noites de sono, a sua saúde e a sua paz? Assim como aquele povo obstinado,
A verdade é que nós também somos teimosos nos nossos pecados, nas nossas incoerências. Aquele que não pode mentir, que é bondoso, ele enumerou uma lista de argumentos através do seu profeta, e aí diz o texto: o povo, porém, não quis ouvir. Então a história, ela se repete, semanalmente nós somos advertidos pelas Escrituras, mas nós, assim como o povo, não queremos ouvir a voz de Deus, permanecemos surdos para os argumentos que são levantados pelas Escrituras, permanecemos cegos em relação aos nossos próprios interesses. Os anciãos, eles não conseguiam contestar os argumentos de Samuel, eles não conseguiam negar o poder daquilo que Samuel disse. No entanto, eles permaneceram ainda mais obtusos, ainda mais duros, ainda mais obstinados. O povo não quis ouvir a voz de Samuel. Você consegue perceber como que os nossos desejos, as nossas ambições, nos roubam a capacidade de raciocinar? Como que as nossas paixões nos levam a cometer loucuras das quais nós iremos passar anos nos arrependendo delas. Que Deus nos livre, que Deus nos livre dos nossos desejos descontrolados e das nossas aspirações impulsivas. Mais do que isso, ou junto com isso, que Deus nos dê pessoas como Abigail. Lembra de Abigail? A mulher daquele homem terrível. Davi quis destruí-lo, Davi quis matá-lo. Ela se coloca entre Davi e o seu marido e vira para Davi e diz: não faça isso. Você é o futuro rei de Israel. Você é um servo de Deus. O que você está prestes a fazer é uma loucura. Nós precisamos de pessoas que se coloquem entre nós e os nossos desejos pecaminosos e estabeleçam limites para as nossas ambições pecaminosas. Nós precisamos de pessoas que coloquem a mão na nossa frente e diz assim: para, não faz isso, não cometa essa insanidade, porque os nossos desejos, as nossas motivações, o nosso instinto, assim como o de Davi, era de matar aquele homem, podem muitas vezes nos levar a fazer coisas das quais nós vamos nos arrepender durante muito tempo. Então, quando nós não ouvimos as exortações bíblicas, é tolice e é loucura da nossa parte. Assim como o povo não quis ouvir a voz de Deus. Segunda aplicação, está aí no verso 18. Diz assim: naquele dia clamareis por causa do vosso rei. Rei que vós mesmos pediram e escolheram. Mas o Senhor não vos ouvirá. Quando Deus faz várias exortações sobre os perigos do povo, olha, se vocês tiverem esse rei, ele vai fazer isso, 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 isso. Aí, ao final de tudo aquilo que Samuel disse, é dito assim: o povo, porém,
não quis ouvir a voz de Samuel, se fez de surdo diante das exortações divinas. As dificuldades no futuro, é o que Samuel está dizendo. Os problemas que vocês vão ter no futuro, responsabilidade de vocês. Por quê? Porque vocês não deram ouvidos à voz de Deus. Sendo assim, quando esses problemas surgirem lá no futuro, não adianta clamar por socorro, porque o Senhor não vos ouvirá. Que triste e séria sentença essa aqui. Quantas coisas, irmãos, quantas coisas que hoje nós estamos pedindo a Deus, mas Deus não nos ouve. Deus não muda a situação. Sabe por quê? Porque nós estamos colhendo o resultado de decisões carnais, de meses, de anos e décadas atrás. Nós estamos hoje experimentando, não a maldição, mas as consequências de um estilo de vida obtuso, orgulhoso, mentiroso. Você foi advertido pelos amigos, pelas pregações, pelos familiares. Você foi avisado pela vida e mesmo assim insistiu naquele caminho. E agora você quer que Deus reverta uma situação que foi construída ao longo de décadas, ao longo de anos, ao longo de meses. Olha o que diz Matteo Henry sobre isso que a gente está mencionando aqui. Ele diz: quando nos afligimos pelos nossos próprios desejos e projetos irregulares, acabamos nos privando do benefício do auxílio divino. Se Deus não é melhor para nós do que merecemos, e precisamos buscar socorro em nós mesmos, não tenha dúvidas, estaremos bastante encrencados. Eu poderia citar vários exemplos aqui. A pessoa teve um estilo de vida libertino, imoral, teve filhos fora do casamento. Hoje ele está colhendo o quê? Aí se converteu. Está colhendo o quê? Aqueles filhos são um inferno na vida dele. Você vai pedir para Deus fazer o quê? Não foram educados por ele. Teve uma vida sedentária, fumante, alcoólatra durante 2 décadas. Contrai uma doença grave por causa do estilo de vida que teve. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus pode fazer? Né? Nós colhemos as consequências dos nossos atos, de meses, anos e décadas. Há 20 anos atrás, você assumiu um estilo de vida, e ao longo daquele tempo você foi advertido. Não faça isso, não faça aquilo. Você foi advertido por amigos, pelas escrituras, pela vida, mas você insistiu. Hoje você colhe consequências que são irreversíveis. Você vai clamar, mas eu não vou te ouvir. Porque existem situações que são irreversíveis. Isso é um alerta. Isso é um alerta aos jovens que estão crescendo, amadurecendo na vida,
tomando decisões hoje, que certamente irão afetar a segunda ou a grande parte depois do tempo de sua vida. Não por acaso, a Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Não é por acaso que a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lembra o que diz logo depois? O autor aos Hebreus diz assim: cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. E esse coração, diz ele, que se afaste do Deus vivo. Ele diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros. Como ele diz lá, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Encorajem-se uns aos outros. Para quê? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque depois que o pecado endurece o coração, é muito mais difícil. Como diz esse puritano que está descrito aí, como autor desse pensamento, ele diz: se deixarmos passar o tempo para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre de termos deixado o tempo passar. Irmãos, essa é uma advertência muito séria das Escrituras. Deus muitas vezes está nos dizendo: não faça, não continue, porque se você continuar, lá na frente você vai clamar, e tem situações para as quais não tem mais jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós. O povo sofreu, muitos morreram por causa da insanidade de Saul. Muitos sofreram por causa dos projetos megalomaníacos de Salomão. O povo sofreu por causa dos reis que pediram, reis estes que não eram da vontade de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude diante de mais uma advertência das Escrituras. Eu vou orar, nós vamos cantar e depois teremos a nossa rápida assembleia. Vamos orar? Senhor Deus, perdoa-nos quando em nossa impaciência nós insistimos em questões que o Senhor já respondeu. Ó Deus, não permita que os nossos pedidos e os nossos desejos se transformem na nossa ruína e na nossa desolação. Ó Deus, nós te pedimos, venha com o teu poder e acabe com a nossa surdez. Leva-nos, ó Deus, a ouvirmos as tuas admoestações, que são para o nosso crescimento, que são para a nossa felicidade, para a nossa bênção. Dá-nos, ó Deus, uma fé que acredita no teu poder, na tua atuação e na tua intervenção. Concede-nos uma fé que creia no sobrenatural, no improvável, no inimaginável.
naquilo que excede o entendimento. Dá-nos, ó Deus, uma mente menos secular e mais bíblica, mais comprometida com a Tua palavra. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus.